Irmãos, boa noite a todos uma vez mais. Quero convidá-los para que nós abramos nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos 11, versos 19 a 30. Atos 11, 19 a 30. Você pode permanecer assentado como você está, mas nós faremos essa leitura de maneira participativa. Eu vou ler os ímpares, vocês os pares, e assim leremos toda essa porção. Atos 11, 19 a 30. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Vamos orar uma vez mais. Ó Deus, desvenda-nos os olhos e nos ajude para que pelo poder do Teu Espírito possamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma passagem da história da Roma antiga que é muito interessante, que nessa ocasião se cunhou uma frase que foi se tornando bastante famosa. César era casado com uma mulher chamada Pompeia. Ela era muito bela e atraía os olhares, a atenção, por onde quer que ela andava. Havia no Senado de Roma um dos senadores, um dos representantes, chamado Públio Clódio. E esse homem era perdidamente apaixonado por Pompeia, a esposa do imperador. E conta-se que certa vez Pompeia realizou um evento só para mulheres e que esse homem, esse Públio Clódio, conseguiu entrar nessa festa fantasiado de uma das cantoras da banda que ia apresentar as músicas lá. E ele, durante todo o tempo, procurou meios de se aproximar da Pompeia para se declarar para ela e falar para ela e tudo mais. E eis que a história vazou, de que um homem tinha entrado fantasiado de mulher e que tinha ido tentar se engraçar com a esposa do imperador, e ficou todo aquele
buchicho em Roma. E aí, será que Pompeia tem um amante? Será que esse homem foi lá porque de fato ele já tem alguma coisa com ela? E o rumor começou a crescer, a ponto de César se separar de Pompeia sem provas, mas dizendo: a mulher de César não basta ser honesta, ela também precisa parecer honesta. Então ele se separa dela por causa do rumor. Me apropriando dessa frase, eu quero que a gente pense um pouco hoje sobre a nossa vida cristã. Não basta ser cristão, você tem que parecer cristão também. Porque hoje eu quero falar um pouco sobre testemunho. Quero falar um pouco sobre aquilo que nós dizemos ser, que nós declaramos ser, e o quanto isso é evidente na nossa vida. Então, assim como não bastava o discurso da mulher de César, ou o que ela evidentemente tinha a seu favor ali, o que ele queria é que ela tivesse uma honestidade tal a ponto de estar acima de qualquer suspeitas. E da mesma forma penso que nós, como cristãos, precisamos evidenciar o fato de que somos servos de Cristo de tamanha forma, com transparência tão considerável, a ponto de que as pessoas que interajam conosco, que convivam conosco, não tenham dúvida de que somos cristãos. Assim como naquele momento houve certa dúvida se a esposa de César era honesta, o meu desejo é que não haja dúvida para ninguém que se encontre com você, que você é um cristão. O meu desejo é que não paire nenhum tipo de interrogação nas mentes e nos corações das pessoas que circundam o seu dia a dia, para perguntarem assim: será que essa mulher é uma crente verdadeira no Senhor Jesus? Será que esse homem é um cristão de verdade? Que você, além de dizer sou um cristão, que você também se pareça com um cristão, que o seu testemunho seja evidente, seja verdadeiro. Porque, meus irmãos, o que nós lemos aqui nesse texto tem a ver com testemunho, tem a ver com gente que fazia questão de deixar evidente o tempo todo que eles eram cristãos. O texto nos diz que houve uma dispersão, porque houve grande tribulação que sobreveio após a morte de Estevão. Estevão é o grande mártir e o ponto de referência depois da morte e ressurreição de Jesus, quando nós pensamos do discurso mais enrijecido do império. Até então havia uma certa coisa assim de, ok, nós aceitamos, tanto por parte dos judeus quanto por parte de Roma, mas aqui então em Estevão nós temos os judeus enrijecendo o discurso. O império vai começar a apertar o cerco mais tarde também, mas em Estevão eles chegam ao ponto de ter um homem que narra as escrituras de capa a capa diante deles, de cor, aplicando e pregando, e eles estão tão cegos, rangendo e babando de ódio, que é o que a própria Bíblia diz a respeito daquelas pessoas, que o que eles fazem é apedrejar aquele homem. E o sangue daquele homem funciona de certa forma como um fertilizante, porque tão logo a perseguição então começa, não só a Estevão, mas a todos aqueles que tinham a mesma fé de Estevão, o povo começa a se espalhar, e enquanto se espalha, eles pregam. Enquanto se espalham, eles continuam testemunhando sobre Jesus. As Escrituras nos dizem que eles começam a se espalhar, e ainda no versículo 19, que eles foram
para Fenícia, para Chipre, para Antioquia, ou seja, um trecho dentro de algumas centenas de quilômetros nos arredores de Jerusalém. E onde eles vão, eles procuram os judeus para pregar para os judeus, algo que Paulo vai fazer nas primeiras partes dos seus ministérios depois. Paulo chegava na cidade, ia para a sinagoga pregar primeiro e depois da sinagoga para o resto da cidade. Porém, diz o versículo 20, alguns iam além. Algumas dessas pessoas que foram dispersas, elas não eram nascidas e criadas em Jerusalém. Eram pessoas de outras localidades dentro da Ásia Menor, ou ali da região do Mediterrâneo, que haviam se convertido a Cristo e que elas foram para Antioquia, e em Antioquia eles não se limitaram aos judeus, mas aqueles não judeus que eles encontraram, eles também começaram a pregar e a anunciar Jesus a todas as pessoas, inclusive os gregos, dentro da cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia era a terceira maior cidade do império. Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, Alexandria cerca de 600 mil e Antioquia tinha cerca de 500 mil de habitantes. Então nós estamos falando de uma cidade há 2000 anos atrás que já era maior do que Governador Valadares. Se hoje nós numa cidade desse tamanho pensamos que muita coisa não tem sequer estrutura suficiente para comportar esse tanto de gente, né? Imagine então, há 2000 anos atrás, uma cidade de 500 mil de habitantes, com gente transitando ali o tempo todo, gente do mundo conhecido da época inteira. Era uma metrópole, cosmopolita, poliglota, né? Estava tudo transitando nessas cidades, e além delas, a quarta cidade, que também tinha uma faixa aí de mais de 400 mil habitantes, que era Éfeso. Então essas 4 cidades muito importantes do Império. E esse povo vai para lá, para essa grande cidade, que é quase 10 vezes maior do que Jerusalém da época, que os números conservadores dizem que Jerusalém tinha 50, 60 mil habitantes. Os mais exagerados diziam que tinha de 80 a 100. Né? Então é de 5 a 10 vezes maior do que Jerusalém, e eles vão para essa cidade grande. O que eles fazem? Vão começar a pregar. Pregam o evangelho, e começa a gente a converter, não simplesmente por causa deles. O versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos iam crendo e se convertendo ao Senhor, porque Deus estava do lado deles. E a notícia começa a espalhar e chega lá em Jerusalém, de que havia uma igreja de gentios, que se torna a igreja referência do livro de Atos, a igreja mais importante do Novo Testamento, desse ímpeto missionário, né? Que havia essa igreja se desenvolvendo e que tinha um mover de Deus acontecendo também ali entre os gentios, de maneira que a igreja de Jerusalém seleciona Barnabé para ir, porque Barnabé era alguém que se identificava com essa turma que estava lá. Barnabé, assim como eles, era alguém originário do Chipre, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Você já cantou isso. Então o texto nos diz que muita gente do Chipre tinha ido para Antioquia e lá começou a pregar. Então vamos mandar para lá alguém que fale a língua, que conheça a cultura, para que veja tudo. E aí as escrituras nos dizem no versículo 23 que ele chegou, ele viu a graça de Deus. Ele falou: não é um movimento humano, não é oba-oba, é Deus agindo. Ele se alegrou e dizia para eles assim: continuem firmes no Senhor, continuem nessa fé, vocês estão no caminho certo, porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, ele não falou isso porque foi uma impressão dele. O Espírito Santo o mostra. Sim, esse é um ministério verdadeiro. As conversões aqui são reais, tem gente se rendendo a Cristo de verdade.
E aí então o texto diz que na chegada de Barnabé, o número de cristãos continua a aumentar, mais gente se converte, muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, 24 diz aí, o que é que Barnabé fala? Eu preciso de alguém para trabalhar comigo. E aí Barnabé, lá do capítulo 9 ainda, né, pensa assim, quem que eu conheço que seria bom para trabalhar entre os gentios? Quem? Uma pessoa capaz, eloquente, convertido, que está com energia, com vontade de pregar, de evangelizar. Rapaz, vou chamar o Paulo para ver se o Paulo vem para cá me ajudar. Então imagina assim, você não foi chamar um auxiliar qualquer, você foi chamar o auxiliar, né? Ele então sai de Antioquia, vai para Tarso, Paulo tinha voltado para lá, né? E lá chegando, versículo 25 diz que ele foi, encontrou Saulo, trouxe Saulo para Antioquia, os dois ficaram ali cerca de 1 ano, pregando e ensinando o evangelho. A igreja cresceu ainda mais, porque eles ensinaram a numerosa multidão, a ponto de eles se tornarem um grupo tão relevante e impactante, que o próprio povo da cidade arrumou um rótulo para eles. Há interpretações que dizem que esse é um termo auto-atribuído, que os próprios cristãos começaram a se chamar assim, mas tanto o aparato exegético quanto até histórico dá mais a entender que os de fora começaram a chamá-los de cristãos. Há inclusive alguns que entendem que esse chamar de cristão era uma forma de certa maneira pejorativa de falar para eles assim, ó os cristinhos aí, ó os, sabe, ó o povinho que segue o Nazareno aí. Era até com certo deboche, alguns entendem que era assim, mas é fato que provavelmente o povo da cidade olha para eles com essa marca distintiva, sabe? Assim como tem um grupo que segue um Deus A, B ou C, assim como tem aqueles que acompanham o filósofo fulano, o filósofo beltrano, né? Há um povo que segue a Jesus, há um povo que segue a Cristo, e nós vamos então chamá-los de cristãos, né? E o termo grego aqui, ou o sufixo grego, né, que é utilizado aqui, que é utilizado em outras expressões. Por exemplo, aquelas pessoas que andavam e seguiam a César eram chamados de kaisarianoi, que quer dizer os de César, e os cristãos eram os cristianoi, ou os cristianu, dependendo da declinação, porque aqueles que seguem a Jesus, eles se identificam com aqueles em quem eles seguem. A identidade deles é a identidade desse Cristo. A vida deles se identifica com as crenças desse Cristo. A história deles é andar segundo os ensinamentos desse tal Cristo. Eles têm em si as marcas desse Cristo. E acima de tudo é um sufixo que apontava para pertencimento, sabe? De dizer assim, olha, eles são parte integrante daquele movimento, eles pertencem, eles se encaixam, eles se identificam ali. A marca distintiva deles é que todos eles seguem a Cristo. Então, chamá-los de cristãos era uma evidência social de que na hora de rotular aquelas pessoas, eles não foram rotulados como atleticanos ou cruzeirenses, ou corintianos ou palmeirenses, ou flamenguistas ou vascaínos. Eles não foram rotulados como negros, brancos ou amarelos. Eles não foram identificados como gente de cabelo curto ou gente de cabelo comprido,
ou se era gente calva, ou gente que tinha muito cabelo, ou os barbudos, ou sem barba. O povo, ao olhar para eles, falava assim: tem uma coisa, uma única coisa que agrega esse povo todo, pela qual nós podemos identificá-los. Todos eles, com suas diferenças étnicas, culturais, socioeconômicas, raciais, com todas as suas diferenças, o fator agregador deles é Cristo. Eles seguem a Jesus. É a marca distintiva deles. Por isso, eles são definidos e chamados aqui pela primeira vez de cristãos. E aí o texto diz que, além de Paulo, além de Barnabé, chega no versículo 27, um novo grupo de irmãos vindos de Jerusalém para Antioquia. E esses irmãos, dentre eles haviam alguns profetas, e o deles que é nominado aqui se chamava Ágabo, que recebe uma revelação do Senhor e pelo Espírito Santo traz ao entendimento as pessoas que haveria grande fome dentro em breve. E o próprio texto nos afirma com data quando aconteceu, veio na época do imperador Cláudio. Os discípulos, então, cada um conforme aquilo que possuía, o povo de Antioquia resolveu enviar socorro ao povo da Judéia. Então eles vão lá e falam: olha, nossos irmãos, agora está vindo grande fome, ela vai atingir a região da Judéia. Nós temos os nossos irmãos em Jerusalém, nós temos os nossos irmãos lá que estão enfrentando, ou que virão enfrentar tão grande dificuldade que eles fizeram. Eles coletaram ali donativos entre si, colocaram nas mãos de Barnabé e Paulo e falaram: levem até os presbíteros daquela igreja, levem esses donativos até os nossos irmãos. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, acima de tudo, é um povo totalmente diferenciado. E o que os torna diferenciados, a marca distintiva deles, o que os torna pessoas especiais, é quem eles servem, é quem eles seguem, é Jesus. Não há dúvida para o emissário de Jerusalém, que é Barnabé, não há dúvida para o próprio Deus, porque o Espírito Santo revelou a Barnabé, não há dúvida para os moradores da cidade de Antioquia, que aquele era um povo identificado com Cristo, que eles se pareciam com Jesus, que eles eram de fato e de verdade cristãos. E eis então o que nós vamos conversar nessa noite. Eu quero te convidar a pensar de maneira prática em algumas questões. Falar sobre testemunho. Nesse período que temos falado da simplicidade da verdade, como tema geral desse bimestre, nós precisamos entender que testemunho é uma dessas verdades básicas, simples, basilares da nossa fé, que muitos têm negociado e ela não pode ser negociada. Testemunho não é coisa qualquer. Recentemente eu assistia um podcast desses quaisqueres aí, e uma pessoa que logo no início da entrevista, ela marcou território e disse: olha, eu sou uma pessoa evangélica, eu sou um cristão e tal. E naquela entrevista de cerca de 3 horas, eu me lembro desse rapaz que se identificou como cristão, utilizando palavrões como se fossem vírgulas. Cada 10 palavras que ele falava, 11 era palavrão. Mas no início da entrevista ele disse: eu sou um cristão. Não basta dizer que é cristão, você precisa parecer cristão também. Outro dia,
alguém me falou de uma influencer tal, que também era uma cristã. E aí eu fui e pensei, ué, essa tal influencer é cristã? Essa influencer, com aqueles biquínis, com aquelas fotos sensuais, o Instagram dela parece quase uma página de pornografia, mas ela é cristã? Como assim? Ela diz que é, mas não tem nada que evidencia, que pareça que é um cristão. Ao contrário do que vimos nos nossos irmãos de Antioquia, em que os de fora batiam o olho e diziam, esse povo é o povo de Cristo, há pessoas nos nossos dias que se elas não falarem, você não sabe, quando elas falam, você não acredita. Se ela não falar, você fala, não, deve ser um mundano qualquer. Aí quando ela fala, sou crente, fala, crente o quê? O quê? Não pode. Aquele jogador de futebol que cuspiu e não sei quem, deu uma voadora no outro, e aí ele faz o gol, Jesus e tal. Na próxima jogada possível é dar um tapa na cara do outro, mas aí se ele faz o gol, que fé maluca é essa? Eu lembro certa vez um narrador de futebol brasileiro, muito famoso, Silvio Luiz, com seus bordões, né, pelas barbas do profeta, essas coisas todas, e ele narrando um jogo que tinha um cara que se autodeclarava assim, atleta de Cristo, e aí o cara fez um escarcéu no jogo, e ele falou, e ele se diz atleta de Cristo, imagina se ele fosse atleta do capiroto, porque ele dizia que era, mas ele não se parecia. Se o povo de Antioquia olhasse para ele, não ia chamá-lo de cristão. Mas vamos parar de falar dos outros e vamos falar de nós. As pessoas que estudam com você, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que negociam com você no dia a dia, as pessoas que te compram, te vendem, as pessoas que participam de reuniões com você, os professores dos seus filhos, os vizinhos, os estranhos que a gente encontra. Se você não falar que é crente, eles não sabem, e se você falar, pode ser que eles não acreditam. Sabe por quê? Eu quero que você grave essa frase. Porque mais do que a gente ter marca que se distingua do mundo, a gente precisa ter marca que nos identifique com Jesus. Mais do que ter marcas que nos distinguam do mundo, nós precisamos ter marcas que nos identifiquem com Jesus. E este tem sido um grande problema nosso, dos nossos dias, no nosso tempo. Muitos de nós temos pouco de Jesus em nós, nós parecemos muito pouco com Ele. Nós somos muitas vezes os mais maledicentes, fofoqueiros do nosso grupo de amigos. Nós somos os mais pessimistas, sem esperança dos nossos amigos, das pessoas que convivem conosco. Nós somos os mais egoístas, sem noção da graça, da bondade, da generosidade entre as pessoas que convivem conosco. Nós somos os mais amantes do dinheiro, os mais gananciosos, os mais avarentos entre aqueles que convivem conosco.
E aí, nesse dia a dia da vida comum, onde esse fato elementar da verdade simples que deveria ser, se você diz ser um cristão, você deveria se parecer com um cristão, ele se perdeu tanto que se a gente não disser, ninguém sabe, e se a gente disser, muita gente não acredita. Você se parece um cristão? A sua maneira de viver a vida, de falar, de usar as redes sociais, a sua maneira de trabalhar, de estudar, a sua maneira de ir, de voltar, de fazer, de realizar qualquer coisa, expressa um caráter de cristão. Eu quero olhar com você de maneira rápida para 4 aspectos que mostram aqui como era o caráter dessas pessoas e como eles, naquele momento, demonstraram que eles não eram cristãos apenas nominais, eles não apenas diziam que eram cristãos, eles pareciam cristãos de verdade. Primeiro, o testemunho deles no martírio, porque algo que me chama a atenção é que o texto começa nos apontando para Estevão. O texto não narra Estevão porque Estevão foi narrado uma história completa algum tempo antes, quando nós olhamos para o capítulo 7 do livro de Atos. Capítulo 7 narra o que houve com Estevão, que ele foi morto e que ele imita Jesus na sua morte. Enquanto está sendo apedrejado, Estevão não lança nenhum tipo de imprecação contra os que o apedrejavam. Estevão não lança nenhum tipo de maledicência. Estevão está com os olhos fitos no céu, então o que está acontecendo na terra impacta muito pouco a Estevão, porque enquanto há uma multidão lançando pedras sobre ele, ele não está vendo a multidão, ele diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, me esperando. Eu não estou vendo a multidão a me apedrejar, eu vejo Jesus Cristo ressurreto me acolhendo em seus braços. Porque a visão daquele homem não estava limitada às coisas ao seu redor, ele olhava para Cristo. Mas o martírio traz a ideia do sofrimento como testemunho. Os livros dos mártires, as histórias dos mártires estão aí para nos dizer: olha, no meio do sofrimento, na hora da dor, é momento de nós testemunharmos sobre quem Deus é, sobre o caráter daquele a quem servimos. Ou seja, nós damos testemunho, nós somos crentes e parecemos crentes na hora do sofrimento, quando nós sabemos sofrer como cristãos. Ao invés da murmuração, ao invés da reclamação, ao invés do desespero, ao invés de perder as estribeiras, o cristão, ele consegue enfrentar o sofrimento testemunhando de sua fé. Jó, as notícias ruins começam a chegar para Jó, e ele diz: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Daniel está na cova dos leões, e nós não temos o relato de um Daniel questionando a Deus, de um Daniel profundamente revoltado, de um Daniel desesperado. Ele estava ali sendo lançado para morrer entre os leões por causa de sua fé, e o texto nos diz que ele ali é lançado, passa ali a noite e na manhã seguinte vai lá e está tudo certo, os leões estão de boa, Daniel está de boa. Nos desenhos de crianças que a gente vê dessa passagem, normalmente tem aquela coisa lúdica de Daniel assentado, passando a mão na juba dos leões.
Porque aquilo que aconteceu ali, um homem que, apesar da luta, apesar da provação, apesar do possível martírio, apesar do sofrimento, ele vai fazer o que tem de fazer. Ele vai viver a sua fé. Paulo e Silas, injustamente presos lá em Atos 16, uma moça estava sendo explorada, eles curam a moça e são presos por conta de fazer o bem, e são açoitados por causa disso. E o texto diz que no meio da noite, depois de tudo que aconteceu, prisão injusta, açoite, perseguição e tudo mais, um julgamento que viria daqui a pouco, eles começam a cantar durante a noite, a entoar louvores ao Senhor, e as cadeias se abrem, e ali há um momento de oportunidade para pregarem o evangelho para o carcereiro e para a família do carcereiro. Nós podemos olhar para Jesus acima de tudo, que diante de todo o sofrimento, o seu testemunho é o testemunho da ovelha muda, como diz Isaías. E das poucas palavras da cruz, algumas delas são: hoje mesmo você estará no paraíso. Outras são: Pai, libera perdão para esse povo. Porque mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da dor, o testemunho do nosso Salvador e o testemunho daqueles que creem e creram nele foi esse. Deixe-me contar para vocês uma história de uma moça chamada Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom era uma holandesa solteira na década de 1940, vivia em Amsterdã, na Holanda. O pai dela tinha uma joalheria num bairro judeu e ela era relojoeira da joalheria do pai. Eclode Segunda Guerra, 1940, os nazistas começam a entrar na Alemanha e ela começa a fazer e promover meios de ter alimento e esconderijo para nazistas, para judeus dos nazistas. A ponto dela ter na própria casa um lugar secreto, que era uma parede falsa no quarto dela, para que ela escondesse pessoas lá dentro. A ponto dela emprestar dinheiro para alguns judeus conseguirem escapar. Ela então, uma cristã da Igreja Reformada da Holanda, fazendo todo esse trabalho de salvar vidas do ódio nazista, ela, em determinado momento, adentra um homem na relojoaria e conta para ela uma história comovente de como ele precisava de ajuda para emitir documentos falsos para conseguir sair, que era uma das coisas que precisava ser feita, você mudar de nome para conseguir escapar. E ela vai ajudar, e ele era um colaborador dos nazistas. Então, a casa dela, da família dela, é metralhada, destruída, eles são capturados, ela, o pai e a irmã. Com 9 dias presos pelos nazistas, o pai dela morre. Depois de algum tempo, a irmã dela morre pelos maus tratos, mas ela sobrevive. E há, dentre as cartas dela, uma carta que ela escreveu almejando que um dia conseguisse chegar àquele rapaz, o traidor que foi o denunciante. E as palavras da Corrie são as seguintes: prezado Senhor, hoje fiquei sabendo que muito provavelmente foi você quem me traiu. Passei 10 meses no campo de concentração. Meu pai morreu depois de passar 9 dias e minha irmã morreu aqui na prisão. Deus transformou o bem em bem o mal que você planejou contra mim, pois esse sofrimento me levou para mais perto de Jesus. Mas uma dura punição aguarda você. Eu tenho orado em seu favor para que o Senhor o aceite caso você se arrependa. Pense
que ao pender na cruz, o Senhor Jesus levou consigo os pecados que você cometeu. Admita isso, deseje tornar-se filho de Deus e você será um homem salvo por toda a eternidade. Eu perdoo você de tudo que você fez e Deus fará o mesmo se você pedi-lo. Ele o ama, Ele enviou o próprio Filho à terra para redimir os seus pecados, os quais por natureza seriam motivo de sofrida punição, como seria para mim. Da sua parte você deve responder a esse ato divino. Se Ele lhe diz, vem a mim, dá-me o seu coração, sua única resposta possível deve ser, sim Senhor, eu irei, torna-me teu filho. A Corrie, então, nas suas cartas da prisão, escreve essa carta para aquele homem. Meu pai está morto por sua causa, minha irmã está morta por sua causa, eu estou no campo de concentração por sua causa, mas eu queria te agradecer, porque hoje no campo de concentração eu me tornei uma mulher mais crente e eu estou orando por você todos os dias para que Jesus salve a sua vida e você se torne um crente. No meio do sofrimento, testemunho. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis na vida e a gente murmura, a gente reclama, a gente maldiz, e as pessoas ao nosso redor que poderiam ter a oportunidade de enxergar em nós um testemunho maduro, de um cristão maduro que passa pelo sofrimento, olhando para o Senhor com fé, com esperança, olhando e perguntando, Senhor, eu sei que o sofrimento é real, mas ajude-me a compreendê-lo e a tornar esse mal em bem, para glorificar o Senhor mesmo no meu sofrimento. Porque a gente tem que aprender a testemunhar também quando a gente sofre. No meio do martírio, testemunho. O testemunho na perseguição, que é o outro momento. Porque o texto diz que esse povo que viu Estevão morrer se espalha, e quando eles se espalham, o que é que eles vão fazer? Pregar. Prega para judeu, prega para grego, e onde eles estão pisando, eles estão pregando o Evangelho. Eles estão vivendo a sua vida de maneira tão magnífica que onde eles passam, o Senhor começa a trazer multidões ao Evangelho. Os não cristãos reconhecem a diferença deles e começam a chamá-los de cristãos, de parecidos com Jesus. E de igual forma, você pode, e nós sempre temos isso, a gente como brasileiro não tem aquela perseguição física, de prisão, de morte, do jeito que muitos irmãos nossos ao longo do Oriente Médio, da África têm passado. Mas o que nós olhamos para esses irmãos é que a oposição à fé não os levou à apostasia, os levou ao testemunho. O que eu quero dizer é que para muitos de nós a oposição à fé tem levado a esconder a fé. Eu vou para a faculdade, ninguém gosta de crente, o que eu faço? Eu escondo a minha fé na faculdade. Eu estou no meu ambiente de trabalho, ninguém é muito simpático com a fé no meu ambiente de trabalho, o que eu faço? Eu escondo a minha fé. Comecei a namorar ou me engraçar com um rapaz ou com a moça, e eu vi que essa coisa de evangelho, de Jesus, não é um negócio que agrada muito a minha pretendente ou meu pretendente. Eu começo a esconder a minha fé para eu conquistar o favor daquele moço ou daquela moça. E aí eu começo a me envergonhar de Jesus para conquistar o favor de alguns seres humanos. Eu começo a esconder a minha fé para eu ser bem quisto, bem aceito em ambientes sociais. A gente se omite diante de qualquer oposição. A gente corre esse risco de, olha, eu estou indo para um ambiente hostil, ou eu vivo num ambiente em que a fé não é bem vista. O que eu faço? Eu escondo a fé. Esses irmãos tinham um risco real de morte em muitos dos lugares, mas o texto bíblico diz que por onde eles iam a igreja crescia, porque eles não conseguiam ficar sem pregar, eles não conseguiam ficar sem testemunhar de Jesus,
E nós, infelizmente, muitas vezes estamos convivendo com pessoas há semanas, há meses, há anos a fio, e nós mantemos a nossa fé escondida por perseguição autoimposta. Eu me omito, eu me oprimo, porque ainda que não haja oposição, eu tenho tanto medo de alguém dizer não para mim, eu tenho tanto medo de alguém não querer escutar a mensagem que eu tenho, que eu prefiro ficar calado. Eu prefiro ser infiel a Jesus do que receber um não ou uma boca entortadinha assim do outro. Aí eu não compartilho a minha fé porque eu tenho medo de rejeição. Aí eu não vivo o Evangelho porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. Quando o que nós vemos é que o verdadeiro cristão, que diz ser cristão e que vai parecer cristão de verdade, em todos os ambientes ele vai pregar o Evangelho. Existiu um pastor na Romênia chamado Haralam Popov, e tanto da Corey quanto do Haralam tem livros em português de ambos, tá? Se vocês quiserem ler depois, eu passo os nomes direitinho para vocês. O Popov é romeno, então quando a gente pensa em Romênia, normalmente, automaticamente, você pensa em comunismo, cortina de ferro, aquela coisa proibitiva, de contrabando de Bíblia, era desse nível, né? E o Popov, então, é um pastor que, por conta da sua fidelidade a Cristo, ele é preso e torturado durante 13 anos da sua vida. O Popov é um homem que funda a igreja clandestina no meio da perseguição comunista. E é interessante que no testemunho dele ele diz assim: olha, eu sei o que é quando eu sou fraco eu sou forte, porque quanto mais eles batiam, mais fortalecido eu me sentia para apanhar mais, porque Jesus me fortalecia. E a gente tem medo às vezes de falar de Jesus para alguém, porque vai virar as costas para mim. Eu vou mandar uma mensagem e vai ler e não vai responder. Eu vou entregar o folheto e vai fazer pouco caso. Não estou dizendo que você tem que apanhar 13 anos igual o nosso irmão Popov apanhou. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente tem gente passando e que passou ou que ainda hoje passa por tanta luta para ser fiel a Jesus, e a gente está disposto a nem suar. Se tiver que derramar uma gota de suor já é difícil demais, que dirá sangrar. A fé que dizemos ter precisa vir acompanhada de testemunho. A outra questão que mostra aqui é que eles testemunharam na missão, entendendo isso. E como? Olha, nós temos um trabalho a fazer. Nós não estamos nesse mundo a passeio e à toa. Jesus, quando estava subindo ao céu, disse assim: eu estou indo e vocês vão ser minhas testemunhas. Enquanto encarnado, o meu serviço acabou, agora vocês vão continuar. Esse povo entendeu esse negócio. Eles entenderam que Jesus foi ao céu e disse: durante 33 anos eu vivi nesse mundo, eu preguei, eu curei, eu evangelizei, eu expulsei demônios, agora eu estou retornando para junto do Pai, eu dou a vocês o Espírito Santo, vocês vão continuar. Eles entenderam que essa é uma obra inegociável e intransferível da Igreja de Cristo. E por isso eles entenderam que agora é a nossa missão. Nós não temos outro jeito de viver que não ser caminhar por esse mundo sendo testemunha de Jesus, porque foi o que Ele mandou a gente fazer. E por isso então eles vivem em missão, e seja no cenário que for. Quem ficou perto de casa, nos arredores de Jerusalém, pregou para judeu. Quem foi para mais longe, pregou para gentio. E o Evangelho foi sendo anunciado, foi sendo pregado, porque a missão é urgente e precisa ser cumprida. José no Egito, Daniel na Babilônia, aquela garotinha que trabalhava na casa de Naamã, gente que mesmo longe de casa
continuou firme com o Deus em que criam e anunciaram esse Deus. Daniel, José, aquela menina. A gente precisa entender que nós estamos em missão e que o nosso testemunho não é opção, é missão. Testemunhar não é uma coisa que você pode escolher ter ou não. Você diz, eu sou crente, mas esse negócio de ter um testemunho de crente, de parecer crente, não é para mim. Você não tem essa opção. Se você é cristão, se você se diz cristão, você precisa parecer cristão. Seu testemunho em todas as coisas. Você se veste, você fala, você se comporta, você se relaciona, você estuda, você vende, você compra. Todas essas coisas expressando a sua fé. Testemunho é missão. Testemunho é obrigação. Fora isso, você não entendeu o que é o Evangelho. E por último, o testemunho desse povo na generosidade. Chega para aqueles nossos irmãos de Antioquia a seguinte notícia: está chegando uma grande fome. A Judeia vai ser assolada. O povo não vai ter o que comer. O que eles fazem? Vamos botar comida na mesa desse povo. Vamos nos ajuntar nós mesmos e vamos levar sustento, mantimento para aquelas mesas. Esse ponto eu deixei por último e a minha anotação aqui foi a seguinte: mande o povo assistir a EBD de hoje cedo. Porque hoje de manhã basicamente foi falado sobre isso, sobre um coração generoso que está em missão. E se você chegar em casa agora e falar assim, como é que eu posso ser generoso cumprindo a missão? Vai lá no WhatsApp, vê o link que eu mandei hoje de manhã, ou entra lá no canal Sexta Igreja de Governador Valadares, procura a escola dominical de hoje com o missionário Douglas, e veja aquelas histórias, aqueles testemunhos, de gente que entendeu que, olha, não dá para eu dizer que sou cristão e continuar sendo indiferente ao sofrimento do meu próximo. Não dá para eu continuar dizendo que sirvo a Jesus e ver o mundo das pessoas desabando ao meu redor e eu continuar como se não tivesse nada a ver comigo. A percepção elevada daquilo que foi ministrado para nós hoje de manhã aqui. A percepção elevada que os nossos irmãos de Antioquia tiveram. A fome dos irmãos da Judeia é problema nosso. Os dramas da cidade de Governador Valadares são dramas nossos. Os problemas que afligem as famílias da igreja, dos nossos vizinhos, são coisas que nos atingem também, que devem nos sensibilizar também. Porque, meus irmãos, nós fomos chamados para sermos imitadores de Jesus, e Jesus é um Deus de compaixão, de cuidado, de amor, de zelo. E nós somos testemunhas quando nos parecemos com Ele. A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Ao crente não basta dizer que é crente, ele precisa parecer crente também. Vamos encerrar, o Ministério de Louvor já pode se posicionar, lendo a primeira epístola de Pedro no capítulo 4. Fique de pé, abra 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro 4, 15 e 16. 14 a 16, irmãos. Leamos todos juntos, 1 Pedro 4, 14 a 16. Vamos lá? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome.
mas se é para sofrer, sofra como cristão. Se é para rir, se é para viver, se é para se alegrar, que seja como cristão. Se pelo nome de Cristo vivemos qualquer coisa, felizes, mais do que felizes somos, diz o versículo 14, porque sobre nós está o Espírito. Somos habitados e fortalecidos pelo Espírito. Nós somos chamados a viver por Cristo, e se preciso for morrer por Cristo. Se for para sofrer, que sofra como cristão. Se for para viver, que viva como cristão. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. E obrigado porque um dia o Senhor registrou o testemunho desses nossos irmãos de Antioquia, de Jerusalém, de Estevão, de Barnabé, de Saulo, para a nossa instrução. Eu te agradeço pelo testemunho do nosso irmão Popov, pelo testemunho da nossa irmã Corey, pelo testemunho do nosso irmão Douglas, que falou para a gente hoje de manhã aqui, de pessoas que têm entendido o chamado de Cristo e vivido sua vida não apenas dizendo-se cristãos, mas que aqueles do passado e os do presente têm parecido cristãos, deixado claro para quem quiser ver que sim, eles são de Cristo e as suas atitudes, as suas palavras evidenciam isso. Que nós também, ó Deus, possamos viver não apenas nos distinguindo do mundo por aquilo que nós temos de diferença deles, mas que nós possamos ser cada dia mais identificados com Jesus, que a nossa marca de cristãos seja parecer com Jesus. Nos ajude, ó Deus, a sermos parecidos com Ele. A nossa oração é essa, nós fazemos no nome daquele a quem imitamos, a quem servimos, que nos salvou, Teu Filho, nosso Redentor.